Fala pessoal, Diário de um Jovem Investidor, trazendo mais um vídeo para vocês. Fiquei um pouco sumido por problemas de trabalho e tudo mais, mas não vou deixar de documentar a minha trajetória na da Bolsa de Valores rumo à liberdade financeira. Bem, desde o último episódio até agora, teve uma diferença enorme, tanto no meu patrimônio, quanto também nos ativos que eu invisto e nos percentuais. E hoje, né, quando estou gravando aqui dia 16 de janeiro, eu vou trazer um pouco consolidado de como foi 2025 e já mostrar para vocês os aportes que eu venho fazendo em 2026 e principalmente as empresas que eu estou de olho em 2026. Bem, então vamos fazer um panorama completo de como que está minha carteira. Bem, minha carteira hoje está com 13 mil de patrimônio total, sendo que desses 13 mil, 12.780 foi de valor investido, só que desses 2.780 de valor investido, 903 foi basicamente de dividendos reinvestidos. Vale destacar que eu reinvisto todos os dividendos. Estou com uma variação positiva na minha carteira, né, com ganho de capital de R$ 308. Quando a gente vai olhar aqui na variação certinha, percentualmente, 2,48% para 41% de valorização, de variação, e uma rentabilidade de 12% da minha carteira. A divisão dos meus ativos na minha carteira está dessa forma, com 37% basicamente em ações brasileiras, 37% quase em fundos imobiliários, 15% em ETFs internacionais. Esta renda fixa que eu não anoto mais minha renda fixa, era uma renda fixa que eu anotava, mas era uma renda fixa que eu botava, mas era minha reserva de emergência, não achava correto, porque reserva de emergência não é investimento, então eu parei de colocar minha renda fixa, não tirei aqui do Investidor 10 para não desbalancear e tudo mais. Deixei aí como tá, mas não altero mais. E 2,50 em criptomoeda. Quando a gente vai ver os meus aportes, você vê que a constância dos aportes é o fundamental. Todo mês aportando e todo mês não falhando em nenhum momento. Quando vocês verem meus ativos, eu estou com uma variação negativa nas ações, de 0,77, quase nada, 0 a 0, e uma rentabilidade positiva. Quando vocês, olhando mais a fundo os ativos que eu tenho na minha carteira, vocês vão notar uma diferença, né? Eu estou com 5 ativos. Por quê? Porque eu adicionei mais um ativo na minha carteira que não tinha no último episódio. Qual é esse ativo? Petrobras, gente. Adicionei Petrobras na minha carteira. Foi um aporte recente, foi um aporte este ano, inclusive, outro spoiler, que é a empresa que eu estou de olho em aportes para 2026, e não só Petrobras, mas com outras empresas também. O racional de investimento em Petro foi alguns. Primeiro, eu não tinha margem de aporte nas minhas empresas. A única empresa que eu tenho ainda margem de segurança para aportar é Banco do Brasil Seguridade, mas ela estava com um percentual na minha carteira muito alto. Ela estava uns 18% na minha carteira só em Banco do Brasil Seguridade. Junto com o Banco do Brasil, que é quase um pouco a mesma empresa, as duas empresas elas estavam ocupando quase já 30% da minha carteira. E eu não estava achando isso muito saudável. Eu precisava diversificar. Uma forma que você tem de diversificar ou de diminuir, na verdade, essa exposição, ou fazendo vendas ou aportes em outras empresas. Só que quando a gente olhar minhas outras empresas, tem Isa Energia, que está custando R$ 26, disparou na cotação, e o meu preço teto em Isa Energia é abaixo dos 24, de preferência abaixo dos 22. Eu acho o ISA o preço ideal para comprar ISA é abaixo dos 22, mas abaixo dos 24 eu já fico de olho na empresa, como é que ela está se saindo e tudo mais. Outra empresa que eu tinha era a Vale. A Vale não precisa nem falar. A Vale disparou, bateu os 78, agora está dando umas corrigidas e tudo mais, mas a Vale
Como é commodity, é muito variado o seu preço teto. Não existe preço teto em commodity. Existe para mim o que eu chamo de preço de referência. Baseados nesse minério de ferro, nesse preço de minério de ferro e no que a Vale está dando, o meu preço teto para a Vale é R$ 66. E eu sei que essa disparada da cotação da Vale não é devido ao minério de ferro. É devido aos outros ferros, outros metais, né? São de metais de transição energética que sobrevalorizaram bastante, supervalorizaram, né? Desculpa, bastante. Como o níquel e o cobre, né? Que é o CU, né? O poderoso CU. Então, essa disparada da Vale não é devido ao minério principal, né? Que ela extrai, que é o minério de ferro. Mas devido a isso, eu não estava tendo margem, não estava tendo oportunidade. E aí eu abro meu home broker e vejo lá Petro nos seus lindos R$29. Cara, R$29, para mim, Petro, R$29 é a mesma coisa que Vale quando bateu seus 49. Gente, é um preço que é inaceitável. Uma ação deste calibre, né? Uma empresa desta qualidade, uma das maiores petrolíferas do mundo, ser cotada tá 29, quase R$28. Tive que mordiscar um pouco, como o meu aporte não é grande, comprei um pouquinho. No dia seguinte caiu mais um pouquinho, eu comprei mais um pouquinho. E aí no outro dia seguinte já a Petro já disparou e tudo mais. Deu uma segurada, poderia continuar aportando, né? E caso vocês queiram saber, o meu preço de referência na Petro é R$33. Abaixo de R$33 eu fico feliz em comprar Petro. Óbvio que existe vários outros quesitos. Existe margem de segurança, existe preço do Brent do petróleo e tudo mais. Mas nessa cotação aqui, devido à política de dividendo da Petro, se eu não me engano, eu recebo no mínimo 6% de dividendo e que para mim tá excelente, sem contar os extraordinários que a Petro sempre paga, né? Paga bastante extraordinários, que é quase recorrente, né? O extraordinário. Mas não é recorrente. Então, esse foi um ativo que eu coloquei na minha carteira ainda. Fiz algumas revisões. Eu já vou falar para vocês dos preços tetos que eu tenho nas minhas carteiras. E um desses preços tetos que eu revisei foi tanto o Banco do Brasil Seguridade quanto o Banco do Brasil. O que eu vejo em banco... E parece um pouco paradoxo o que eu vou falar por se tratar um pouco da mesma empresa, ou braços de uma mesma empresa. Mas eu reduzi o meu preço teto em Banco do Brasil Seguridade e o meu preço teto em Banco do Brasil aumentou. Por quê? Devido a falas de próprio CFO do Banco do Brasil Seguridade, que ou o lucro ele ia se manter ou o lucro ele ia cair. A gente vê também que o resultado operacional do Banco do Brasil não vem aumentando e não tem uma perspectiva alta por causa do agro e tudo mais. Então, por isso, com a queda da receita financeira e a queda da receita operacional, eu projeto uma queda no lucro do Banco do Brasil. A minha projeção do Banco do Brasil já era, no Banco do Brasil Seguridade, perdão, já era extremamente conservadora. Eu projetei desde o início do ano 8 bi de lucro para o Banco do Brasil, Seguridade. Eles vão entregar, se tudo correr como está sendo, próximo de 9 bi. Eles já entregaram 6,8 bi de lucro, sem o resultado sem o resultado do último trimestre. Então, quase vai ser... Duvido que eles vão lucrar 1,2 bi no último trimestre. Eu acho que isso daqui eles não vão lucrar mesmo. Eu acho que no mínimo eles lucram 1,8 bi. E isso daqui já bate 9 bi e tudo mais. Quase 9 bi. Então, com 8 bi de lucro, o meu preço teto no Banco do Brasil Seguridade era R$40. Com essa fala do CFO, a gente começa a querer... a gente começa a questionar. Vai cair? Vai se manter? Então a gente tem que sempre projetar os cenários pessimistas. Com isso, eu fiz um cenário extremamente pessimista
com o Banco do Brasil Seguridade tendo uma queda de 20% no seu lucro líquido, e eu projetei 7,2 bi de queda. Ai, agora tô confuso. Não sei se foi 7,2, não sei se é 10%. Isso daqui é 10% mesmo. Errei aqui, gente. Eu projetei 10% de queda em Banco do Brasil Seguridade com 7,2 bi de lucro líquido. Com o payout que eles falaram que vão se manter e tudo mais, o meu preço teto em Banco do Brasil Seguridade caiu para R$36. Ainda está com margem. Claro que não tanto quanto antes, mas ainda está com margem. Pegando também esse e diminuindo, né, por 2,55, quase assim, que eles já vão projetar, eles já vão pagar, né? Já foi dito que vão pagar mais o que eles deixam rendendo Selic. Então, o Brasil praticamente está sendo cotado, Seguridade, está sendo cotado a 32,40 por aí. Preço ok, preço aceitável, preço que eu gosto de comprar. O problema, exposição na carteira muito alta. Com isso, eu estava focando em outras empresas, mas não deixei de ficar de olho no Banco do Brasil Seguridade. A gente vai ver nos meus aportes. Banco do Brasil, eu projetei um lucro de 28 bi para esse ano. É um lucro que eu acho que é muito, mas eu estou sentindo, sei lá, eu sinto que o Banco do Brasil irá lucrar. E com 28 bi desse ano, o preço teto de... Eita, ferro. O preço teto para Banco do Brasil vai para 21,40. Você vê que quase não tem margem. Então não estou aportando no Banco do Brasil. ISA Energia mantém o meu preço teto de 24. Eu acho que o preço teto de ISA ele vai se manter por bastante tempo. Por quê? Por causa da RBSE. A gente tem que ver se esses novos projetos vão ser entregues, se vão render. Porque eu não posso projetar a ISA com 27 por exemplo, de preço teto, com o RBSE dentro. E lá em 2028 tiver uma queda do cacete em ISA Energia e aí valeu. Então, eu já projeto esse preço teto já pensando em 2028 com a queda do RBSE. Ou seja, esse preço teto de R$24 que eu tenho no ISA é um preço teto sem a RBSE. É o que eu calculo que a ISA consegue entregar de dividend yield atrativo sem a indenização da RBSE. Vale, já falei, R$66. E Petro também já falei, R$33. São os preços de referência que eu tenho. Indo agora para os meus fundos imobiliários, também teve diferença, também teve alterações aqui. Né? A primeira alteração, se carregar, claramente, né? A primeira alteração que teve aqui foi a adição de um novo fundo imobiliário, que é o HGBS, um fundo de shopping, um fundo muito antigo na Bolsa de Valores, um dos mais antigos da Bolsa, inclusive, e um fundo que eu acho extrema qualidade. Eu senti a falta de um fundo de shopping na minha carteira e, obviamente, olha os principais fundos de shopping, né? O XP Malls, o VISC não sou muito atrativo no VISC, né? Mas o HGBS, a gente vê também o HSML. Tem um outro fundo de shopping que eu estou me esquecendo agora. Mas o HGBS é um fundo que eu vim estudando há bastante tempo e é um fundo que eu estava achando atrativo, principalmente esses preços de R$20. R$20 é um preço aceitável que eu acho pagar HGBS. E eu, juntando o que eu tinha ali em Banco do Brasil Seguridade e tudo mais, eu vi a oportunidade e entrei em HGBS. Então, atualmente, minha carteira de fundo imobiliário é com taxa de juro 11, o fundo de infraestrutura, praticamente papel, HGLG, que tem aquele trâmite com LVBI e tudo mais. Não estou aportando, por mais que se a gente para pensar no preço do HGLG, ele está barato, mas com essas tratativas, você comprar principalmente LVBI ou PATL está mais barato. Breno, por que você está fazendo isso? Por que você não está aqui fazendo... Cara, é uma forma de ganhar dinheiro fácil e tudo mais. Gente, eu sei que quem vive de bolsa de valores, quem fica antenado e tudo mais,
consegue se movimentar muito antes e tal, e tudo mais. Eu não vivo antenado. Eu compro, leio o relatório, vejo como é que está tudo de acordo, tudo mais, eu sigo. Eu não fico fazendo, mas se eu vender HGLG e comprar PAT-L, é a mesma coisa de eu estar comprando HGLG a 152. Eu prefiro comprar vender tudo que eu tenho na HGLG e comprar PAT-L. Tá bom, aí você vai lá e você vende HGLG, compra PAT-L como se fosse, supondo, né? HGLG comprasse PAT-L a partir de PAT-L ia um preço médio de 154. HGLG vai lá e cai para 152. O que você faz? Você vende seu PAT-L e compra HGLG? Entende? Então, eu confesso que eu esperava uma queda em HGLG, principalmente uma queda que fizesse ele ficar próximo, principalmente de 154. Eu achava que o HGLG ia cair para perto de 154, 153. Ainda não caiu. Se vai cair, também não sei, mas eu mantenho. E se cair para perto de 154, eu compro HGLG. Do que querer comprar PAT-L, que vira HGLG, que é a mesma coisa que comprar isso e tal. Outro fundo imobiliário que eu tenho em carteira é o RZTR, fundo que está, excelente, rentabilidade, tudo mais, não sei nem o que falar. MXRF é um fundo que eu quero me desfazer, mas eu não queria me desfazer com perda de capital. Óbvio que tem compensação de imposto e tudo mais, mas existem vários outros fatores para que eu não queira me desfazer de MXRF com perda de capital. Outro, porém, que também não faz querer desfazer de MXRF é que a rentabilidade dele, o que ele me entrega é bom. É bom. É um fundo que eu não tenho um carinho, mas é bom. É uma rentabilidade boa. Não tem como não negar. Mas é um fundo que, entre ele e KNFC, KNCR, claramente um desses dois. Entende? Mas não vou me desfazer, tá aí, só não tô aportando. BTLG, um fundo que estava praticamente oportunidade para mim, aumentei um pouco minha exposição nele, para mim o melhor fundo da bolsa, e KNRI segue aqui como o isolado com apenas uma cota. Quando eu vi a oportunidade de entrar em KNRI, eu entrei, não tinha muito dinheiro, só conseguia aportar comprar uma cota, comprei uma cota e ficou por aí mesmo. Confesso que eu tive a oportunidade que KNRI abaixo de R$40 não é ruim. Se você ver meu yield oculto aqui, tá 9,45. Para mim, o yield oculto é excelente. O ruim do KNRI que todo mundo fala é que ele não entrega um yield oculto bom. Você recebe sempre R$1 por cota. O KNRI vai aumentar a distribuição, se eu não me engano. Eu tenho que ler o relatório dele, mas se eu não me engano ele aumentou. Aumentou os proventos dele, mas 160 com certeza é um preço que eu não pagaria a KNRI. Uma dica, né, para vocês, principalmente que tem grandes fundos imobiliários na carteira, né, como a HGLG, esses fundos grandes. Geralmente, no terceiro, de 3 em 3 meses, né, próximo ali, entre o dia 15 e o dia 22, por aí, entre esses dias aqui, os grandes índices e grandes ETFs americanos, principalmente, que investem na nossa bolsa, eles rebalanceiam sua carteira. A oportunidade que eu tive em KNRI foi exatamente por causa disso. Foi um rebalanceamento de ETFs internacionais que investem aqui nos fundos imobiliários e fez com que derrubasse a cotação do KNRI. Então, fica de olho, né? 3 em 3 meses, ou seja, lá em março, em metade de março, metade do mês, tudo mais, você olha. Muita gente vai ter a reunião do Copom também, que é uma outra coisa, que se manter a 15% e aqueles fundos diminuírem sua exposição, a gente vai ver grandes oportunidades na bolsa, principalmente no quesito de fundos imobiliários. Então, essa é a minha carteira de fundos imobiliários. Para mim, é uma carteira redondinha, perfeita, sem erro. O único erro que eu teria era tirar o MXRF, colocar um KNSC e tudo mais, mas é um fundo que também não me está dando dor de cabeça nem nada. Criptomoeda, estou com uma variação negativa um pouco, Bitcoin, claro, que eu vinha comprando ele
vinha comprando ele. Quando ele bateu o máximo histórico ali, aí eu, porra, vai crescer, vai subir, despencou. Aportei um pouco mais e agora ele tá meio que num lateralizado ali, perto dos 90, aí bate os 88, aí sobe para 97. No caso, eu tô falando em dólar, tá, gente? Então, não tô aportando mais em Bitcoin, tudo mais. Por mais que o DCA em Bitcoin é essencial e tudo, não estou aportando. Se Bitcoin cair em dólar para 85 mil dólares em Bitcoin, eu aporto e tudo mais. Mas, por enquanto, deixa um pouco descanteado esse mês, né? E ETFs internacionais também não vem aportando tanto. Cheguei praticamente na exposição que eu queria, de 15%. O que eu venho fazendo um pouco ontem, se eu não me engano, teve uma queda na Bolsa Americana, caiu basicamente 1%, S&P 500. Fui lá, vendi um pouco a minha exposição em TFLO e aportei em VO. Venho fazendo isso. Vendi, se não me engano, 20 dólares. 20 não, eu botei 20%. Mas, fazendo isso, minha exposição tá ok, tá perfeita. Para isso que serve a nossa reserva em dólar. Esqueci de comentar com vocês, né? E releve essa venda. A venda foi basicamente o que eu acabei de falar para vocês, que eu vendi a renda fixa para comprar VOO, quase 20 dólares. E o que eu falei para vocês, né? Comprei Banco do Brasil Seguridade, né? 3 açõezinhas, 34,71. Caiu mais naquele dia, né? Poderia ter comprado mais barato. Se não me engano, caiu para... Eu comprei e caiu para 34,50. É isso. Infelizmente, a Bolsa de Valores é variável. E as 2 ações de Petro que eu comprei e a HGBS que eu comprei no finalzinho do ano passado. Bem no finalzinho mesmo, comprei as 10 cotas de HGBS. É isso. Minha carteira, como é que ela tá. Mostrar minha rentabilidade, como é que foi no ano. Se vocês estão vendo minha rentabilidade em comparação ao CDI, tá péssimo. Por quê, Breno? Porque o início da carteira, a gente comete muito erro. E o meu primeiro ano foi primeiro ano de muito aprendizado. Então, eu não acho... Quando eu falo que eu comecei a investir, eu falo que comecei a investir em 2024. Comecei a investir em 2024. Mas eu aprendi a investir em 2025. Foi o ano que eu aprendi a investir. E o ano que eu soube escolher cada ativo que entrou na minha carteira. Soube fazer cada movimento. E fiz cada movimento na minha carteira de maneira racional, não de maneira de dicas e tudo mais. Então, quando a gente vai ver, quando você vê minha rentabilidade em 2024, foi 0 a 0. Foi 0 a 0. Grande parte dos meus ativos era apenas fundos imobiliários. Então, quando você vê em novembro que caiu pra cacete. Tive uma ação da Brava, a antiga 3R, quando teve o troço do M&A deles com a Enalta. Comprei. Aí subiu a ação, porra, vou manter tudo mais. A ação despencou, me desfiz com prejuízo e tudo mais. Comprei fundos imobiliários que não gostava dos ativos e tudo. Mas em 2025 eu senti que eu aprendi a investir. E minha rentabilidade de 2025 foi uma rentabilidade que me surpreendeu e eu fiquei feliz, né? Quase 15% de rentabilidade, né? 14,5%, para não ter pessoas falando mal, né? 14,5% de rentabilidade, para mim tá perfeito. Rendendo praticamente a Selic, né? Mas com um upside, né, de valorização absurdo. Que quando a Selic começar a cair, não vai ser 14%, entendeu? Não vai ser. Provavelmente vai ser muito mais, se eu não fizer movimentos errados, se não acontecer nada de errado com os ativos e tudo mais. Então, fiquei feliz. Eu acho que você render 15% na sua carteira ao ano é uma rentabilidade excelente. Excelente. Você poderia investir sim, deixar no dinheiro de Tesouro Selic que você ia ganhar isso? Poderia. Você podia deixar no IPCA mais 7 lá, que renderia quase 13%? Poderia. Mas a Bolsa de Valores é isso. Uma hora você vai render mais que a Selic, outra hora você vai render menos que a Selic, outra hora você vai render igual a Selic. Né? Tô feliz. Se eu mantivesse a minha rentabilidade pro ano que vem, vou ficar super feliz. Começamos um ano mal, né? Mas
O mês ainda não acabou, vamos ver o que ele tem para entregar. A Bolsa de Valores está volátil e uma coisa é certa, eu vou continuar portando. Bons investimentos, rapaziada.